quero declarar a minha grande alegria em poder estar aqui e continuar servindo o corpo de Cristo. E se isso está acontecendo hoje aqui, é única e exclusivamente culpa do Espírito de Deus, que de uma maneira milagrosa conecta os corações, abre os olhos e faz com que o propósito de Deus vá se cumprindo, independente de nenhuma estrutura, de nenhuma denominação. O Espírito vai fazendo, com certeza, né? E dizer que eu, né, e a pastora Leile somos apenas pessoas que estão sendo úteis para Deus no momento que precisa ser, na hora que precisa ser, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então nós não temos nada demais, nós não somos mais ungidos, não somos mais abençoados, nós estamos simplesmente fazendo aquilo que o Senhor tem nos pedido para fazer. Amém? E assim é para acontecer com todos nós, tá bom? Eu quero agradecer imensamente aos nossos amados, nossos filhos ministeriais, que nos alegram muito de ter nos acompanhado. Convidei e vieram, então estão fazendo um reforço. Então todos nós estamos aqui ministrando juntos, amém? E somos uma igreja só, e debaixo de um só Senhor, de uma só palavra, e é assim que é gostoso, né? Quando a gente não vê que o homem está na frente, que a gente vê que o Senhor está na frente, né? Então é assim que nós estamos aqui, é assim que nós nos reunimos, entendendo o que é de verdade a igreja, o que é de verdade família de Deus, o que é de verdade casa de Deus, o que é de verdade ser cristão, o que é de verdade o evangelho, o que é de verdade viver como igreja. Então essas coisas são coisas assim que nós já ouvimos muito, nós já talvez fizemos escolas, seminários, fizemos muitas coisas e entendemos, e na verdade quando o Espírito nos pega e a gente com um pouquinho mais... Oh Deus, bateu a cabeça, né? Oh meu Deus, não chora meu bebê. Quando a gente senta na mesa com o Espírito e a gente dá tempo para Ele vai nos explicando um pouco mais exatamente como são essas coisas. Porque nós, como, vamos dizer, evangélicos nessa nação, aprendemos muitas coisas boas aprendemos, mas eu creio que a maioria das coisas que aprendemos não foi completas, foi de uma maneira incompleta. Isso aconteceu também quando a igreja estava iniciando. E eu quero que você abra comigo em Atos, capítulo 18. Versículo 23. Atos, capítulo 18, versículo 23. Está aqui, né? A Bruna, com todo carinho. Qual é a versão? Qual é a versão? Então está escrito assim: depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, é esse mesmo Apolo que é citado na carta de 1 Coríntios. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso, e ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Então imagina, um homem culto e com grande conhecimento das Escrituras. E aí versículo 25 fala: ele fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava
e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora, olha que interessante, conhecesse apenas o batismo de João. Opa! Ele falava com grande fervor, ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. E logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, lembra que Priscila e Áquila, se você for um pouquinho antes, Priscila e Áquila acompanhava o apóstolo Paulo, era discipulado pelo apóstolo Paulo, um dos filhos ministeriais, um dos filhos na fé do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo não estava, mas Priscila e Áquila, quando ouviram Apolo, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com maior exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, Apolo auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus agora é o Cristo. Se a gente ler rapidamente essa passagem, para nós não existe muita diferença. Para nós, Apolo era alguém que mesmo oculto, mesmo conhecedor das Escrituras, mesmo instruído no caminho do Senhor, mesmo que falava com grande fervor, mesmo que ensinava acerca de Jesus, entendia algumas coisas, mas outras coisas era necessário que ele entendesse um pouco mais. E sabe que a nossa história, pelo menos a minha, e eu creio que talvez a sua não seja tão diferente assim, e eu estava aqui meditando em todos os casais que estão conosco, e a Manu está sozinha, o maridão ficou cuidando do filho. Todos esses casais, não fomos nós que ganhamos eles para Jesus. Todos eles vieram de outros lugares, de outras denominações, e assim como eu, vieram com muitas bagagens. A Manu foi? Eu fui sim. É que eu era solteira. Mas talvez você ganhou, eu não, né? É que meus pais, né? Talvez o pastor Aguiar, a pastora Alice, né? Que o Mário e a Jus conhecem tão bem. Também, ó, ganhou. Eles são amados também. Ó, vocês têm grandes amigos aqui. E vocês encontraram mais grandes amigos. E vocês também de Itapema, ó. Esse casal é precioso demais. Né? Conhece a gente há muitos anos. Quantos anos, Mário e Jus? Ó, eu acho que 30 anos, hein? Muitos anos. Me alegra também a presença de vocês. É um baby, né? É um baby. Então, eu creio que eles estando aqui é um testemunho, porque a cada dia que passa, aquilo que nós temos entendido, temos passado para eles, e sem reservas, eles têm aberto o coração e entendido um pouco mais exato o caminho de Cristo. Porque você conhecer Jesus historicamente é uma coisa, você conhecer Cristo revelado é outra coisa. Você nascer dentro de um ambiente evangélico é uma coisa, você ter os seus olhos abertos para Cristo é outra coisa. Você conhecer tudo de estrutura evangélica é uma coisa, você está apto a ouvir o Espírito é outra coisa. Então, dentro da nossa caminhada, e dentro da caminhada de Apolo, que era um homem fervoroso, mas Priscila e Áquila... Oi?
mais pra frente, você tá quase batendo. Tô quase batendo? Priscila e Áquila ouviram Apolo pregando e falou, ele precisa conhecer o que nós estamos ouvindo. O apóstolo Paulo, ele saiu de toda uma estrutura religiosa, Cristo foi revelado a ele e a partir de então ele começa a entender qual é o propósito de Deus. Então, para nós, irmãos, a gente precisa começar a perceber como igreja que nós não temos que levantar mais um ministério na cidade. Viva Reino não está aqui para levantar mais um ministério, para ser a novidade de Itapema e a novidade de Balneário Camboriú. Vocês, irmãos que estão se reunindo aqui, não são chamados a levantar mais uma metodologia. Não, agora o pessoal do Viva Reino, nossa, eles... Não, nada disso. A Reviver não foi chamada para a gente levantar um modelo de algo. Não. E na verdade, eu já tenho mais de 30, 35 anos de caminhada dentro de estruturas evangélicas. E o que eu mais vi, talvez se a gente reunir todos vocês que vieram comigo, se a gente botar no papel quantas coisas nós inventamos no meio da caminhada, quantos modelos nós já vivemos, quantas ideias nós já tivemos, quantas coisas nós achamos que era assim que a igreja deveria andar, era assim que nós tínhamos que fazer, a gente vai passar talvez a noite toda. Mas o que interessa para Deus não é o tanto que a gente sabe das Escrituras, mas é o tanto de Cristo que nós conhecemos. Amém. Apolo era um homem culto. A palavra diz, a gente não leu? Apolo conhecia profundamente as Escrituras, mas só conhecia o batismo de João. Sabe que muitas vezes nas pregações dos púlpitos existe algo culto, existe conhecimento da palavra, mas muitas vezes nos falta um pouco mais de exatidão em conhecer aquilo que Deus quer que a gente conheça hoje. Não é um novo modelo, uma nova forma de fazer, um novo ministério, não é uma nova organização, uma estrutura melhor do que a outra, mas Cristo. Priscila e Áquila não fizeram Apolo passar vergonha, chamaram a parte, falaram, deixa eu mostrar uma coisa para você, isso. Os olhos de Apolo se abriram e ele começou a falar, olha, de verdade eu estou entendendo quem é Cristo. Porque Jesus não é um homem bom apenas que andou sobre a terra. Jesus não é apenas uma filosofia boa de vida. Os ensinos dele não são apenas para que a gente tenha uma vida melhor. Nós precisamos conhecer Cristo. Porque se você quer conhecer Jesus, você precisa olhar para a igreja hoje. Porque a igreja é o segundo corpo de Cristo. O primeiro corpo de Cristo já foi Jesus. A igreja é o segundo corpo de Cristo. Nós estamos na terra para uma coisa só. Como igreja, nós estamos na terra para uma coisa só. Seja o que fazemos, estamos para poder aprender mais exatamente a respeito do caminho, que é Cristo, e a respeito dele. Nós precisamos estar cheios dele. Precisamos aprender dele. Não sobre Cristo, mas dele, da pessoa dele. Precisamos aprender dele. Precisamos ver a ele. Precisamos conhecer a ele. A igreja está em Itapema para revelar a ele. E hoje o que muitas vezes nós vemos? Se começa um ministério, a primeira coisa que o pastor está preocupado é ter um telão de LED, é ter uma boa banda, é ter cadeira confortável, é ter uma boa estrutura, porque aí as pessoas vão vir. Isto é o ministério de João Batista. Eu conheço Jesus segundo o ministério de João Batista. Algo superficial. Muito bom ter tudo isso aí. A estratégia hoje que dá certo é que a gente aluga um grande galpão, coloca uma estrutura violenta, que a gente faça acontecer,
que para os olhos seja bonito. Ah, não, aqui eu me senti bem e Deus falou comigo que é para ficar aqui. Mas tem que saber qual Deus falou, né? O Deus do ventre, do meu estômago, né? Só pensam nas coisas terrenas. Então, irmãos, a palavra que eu quero deixar clara para nós, eu estou considerando isso aqui a nossa primeira conferência Viva Reino em Itapema. Primeira conferência Viva Reino. Primeira conferência, é melhor você tirar foto, hein, com todo mundo que está aqui. Ó, eu participei da primeira conferência, porque nós estamos aqui para conferir o assunto principal. Nós não estamos aqui para inaugurar a igreja, porque quem inaugura a igreja é Cristo e Ele já inaugurou. Nós estamos aqui para aprender o que Ele quer que a gente aprenda agora. Mais exatamente a respeito do caminho dEle. Então, existem muitos Apolos por aí. E nós não queremos ser Apolo. Tem muita gente que aparece, tem muita gente fervorosa, tem muita gente que sabe muito, tem muita gente que fala bonito, tem muita gente que apresenta legal, tem muita gente que pode refutar, brigar, mas o que é de verdade, o que Deus está querendo saber é de Priscila e Áquila, que não aparece, mas que encaminha na exatidão aquele que fala. Amém. O que o Lucas estava querendo mostrar aqui em Atos, que Apolo, mesmo sendo o que mais aparece, o que era mais importante foi Priscila e Áquila. A atitude de Priscila e Áquila, Apolo, vem aqui, Apolo, deixa eu te mostrar algo. Priscila e Áquila não chegou e falou, nós sabemos mais do que você, Apolo. Você falou muito, e falou bonito, falou fervorosamente, mas nós sabemos. Não, Priscila e Áquila não falaram nada publicamente. Ouviram ele falar, chamaram a parte e fizeram o quê? Coloca lá. Versículo 26. E lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Então, olha só, essa palavra aqui, ó, explicaram, convidaram para ir à sua casa, claro, tem que ter o café, ou tem que ter o macarrão, ou tem que ter a sopa, o caldo verde, alguma coisa, tudo bem, isso aí a gente deixa ao seu critério. Convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão. Essa palavra é que eu quero trazer na nossa primeira conferência Viva Reino. Com mais exatidão. Com mais exatidão. Com mais exatidão. Com mais exatidão. Nós conhecemos a Jesus, irmãos. Conhecemos um pouco de Cristo, mas o Senhor quer mais exatidão. Mais exatidão. No caminho de Deus. Não é em um caminho evangélico, é no caminho de Deus. Então, a Viva Reino não está se levantando em Itapema para trazer uma novidade para esse lugar, para essa cidade. Se está se levantando pessoas que querem entender mais exatamente a respeito do caminho de Deus. E serem uma testemunha para aqueles que querem ver a Cristo. Assim como nós em Florianópolis estamos fazendo isso. Em Florianópolis somos insignificantes aos olhos das pessoas. Se você perguntar no conselho de pastores, quem que é o pastor Kleber da Reviver? Eles vão falar, quem? Pastor Kleber? Não. Hã? Não. Quem que é a Reviver em Florianópolis? Não, o pessoal conhece a Reviver de Itajaí. 3 mil pessoas, 4 mil, 5 mil, 10 mil pessoas. Nós estamos querendo saber, as pessoas querem se juntar a um grupo porque os olhos veem algo natural. Mas nós que estamos edificando, precisamos entender que os nossos olhos precisam estar em cada vez mais sermos exatos. Porque em nossa exatidão levantaremos um testemunho que é isso que importa para Deus. Levantarmos um testemunho nessa cidade de pessoas que estão entendendo mais exatamente o caminho de Deus. Não é porque falam bonito, não é porque tem alguma característica boa que eu gostei.
Que as pessoas não estejam aqui porque se sintam bem apenas, mas porque está se levantando com mais exatidão a palavra de Cristo. Se levanta a palavra de Cristo. Se levanta a palavra de Cristo. Conhecemos a Cristo. Queremos expressar a Cristo. Quer que diminui o ar aí? Senão viramos pinguim no final, né? Vamos dando feedback aí, tá, irmão? Se tiver quente, frio. É bom estar quente ou frio, né? Morno não, né, pastor Toquar? Morno não. Então, irmãos, para a gente poder ir terminando, amadurecer é a esperança da cidade de Itapema. Que vocês possam amadurecer é a esperança da cidade de Itapema. Que o amadurecimento que estamos vivendo que é a nossa esperança. Não existe como a gente levantar a nossa visão, não existe como a gente levantar o nosso ministério. Não se trata de mim, não se trata de você, não se trata daquilo que você acha, daquilo que você pensa, daquilo que você quer. Se trata daquilo que o Senhor está querendo. E a palavra de Deus diz que existe apenas um propósito de Deus. Deus pode fazer planos diversos. Pode ter um plano contigo, um plano contigo, um plano contigo, mas ele tem um propósito só. Que é convergir todas as coisas em Cristo. Então, se Cristo não aparece, para Deus nós não estamos fazendo com mais exatidão o caminho de Deus. Se Cristo não está aparecendo, se as pessoas não estão enxergando a Cristo, nada é feito. Se elas vêm para o Viva Reino porque gostaram da Bruna, eu gosto da maneira que ela põe lá o slide. Isso é uma coisa muito boa. Eu gosto como o Dudu toca o tambor aqui, né? Eu gosto, ele é legal demais. Mas isso não, eu gosto da pregação do Rafael. Eu gosto do abraço da Sibeli, da maneira, eu gosto de todo mundo. Então, irmãos, isso tudo é muito bom, mas que a gente não fique preocupado que as pessoas gostem das maneiras naturais que a gente pode fazer as coisas, mas que elas possam ver a Cristo. Existe um lugar onde vejo a Cristo, existe um lugar onde aprendo a respeito de Cristo. Os meus olhos estão sendo abertos para Cristo. Estou conhecendo com mais exatidão. Os meus olhos têm sido abertos. Eu achava que conhecia, mas agora estou conhecendo de verdade. Aleluia. Agora estou conhecendo de verdade. Quantas vezes eu li a Bíblia no mesmo texto, e à medida que os meus olhos foram se abrindo com mais exatidão para esse caminho, eu falava, parece que esse texto não existia na minha Bíblia. Por que esse texto só veio fazer sentido agora? Porque é disso que se trata. É disso que se trata. Muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia, estamos com muitos véus ainda, com muitas coisas que não nos ajudam a enxergar com mais exatidão. Então, o que o Espírito quer fazer? Que a gente levante de maneira exata a palavra, não uma pregação com uma boa oratória apenas, não com algo apenas muito bem feito, mas que a gente levante de verdade a Cristo. Olha o quanto Apolo foi útil depois que ele encontrou com Priscila e Áquila. Olha o quanto Apolo foi útil para Deus. De que adiantava Apolo falar a respeito apenas do batismo de João? Não, eu conheço Jesus lá, que João falou que ele era o Filho de Deus. Imagina, de maneira superficial. Conheço Jesus, um homem. Mas nós precisamos, como igreja, irmãos, entender que tudo aquilo que não se trata de Cristo, vai se tratar de nós mesmos. Tudo aquilo que eu não levanto a Cristo, eu vou levantar a mim mesmo. Eu vou levantar o meu ministério, eu vou levantar a minha boa vontade, mas não se trata isso de nós. Por isso que a esperança dessa cidade está que
possamos amadurecer, que vocês aqui em Itapema possam amadurecer. Aleluia. E existe algo aonde o apóstolo Paulo parece que compeliu muita maturidade em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses capítulo 1, versículo 24. 24 a 29. O apóstolo Paulo fala assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Veja bem, por muitas vezes a gente vê testemunhos o tempo todo, pessoas sofrendo com maus testemunhos da igreja, pastores chegando ao absurdo de se suicidarem, pessoas deixando a fé, pessoas decepcionadas com, vamos dizer, a igreja, mas essa é uma expressão errada. Sempre quando você vê alguém falar, eu me decepcionei com a igreja, não, essa não é a maneira completa, essa não é a maneira mais exata de você falar, porque a igreja, quando você usa essa expressão, a igreja, você inclui Cristo nisto, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja nunca te decepcionou. E a igreja nunca vai te decepcionar. A igreja nunca vai te roubar. A igreja nunca vai te abusar. Jamais. Porque é a mesma coisa de falarmos, Cristo me abusou, Cristo me usou, Cristo me manipulou, Cristo me ofendeu. Não. Cristo não ofende, não abusa, não manipula ninguém. O que me feriu foram a carnalidade das pessoas. O que me decepcionou foi a má administração dos homens. Vamos aprender a separar aquilo que é Cristo, aquilo que é dos homens. Vamos conhecer mais exatamente aquilo que é, para que a gente não caia na mesma situação que caímos muitas vezes atrás. Sabe que o benefício que a gente pode dar ao mundo é aprender a ser igreja. A gente acha que muitas vezes o benefício para o mundo é levar um panfleto na praça. E fica por isso mesmo. A gente coloca ali um texto, coloca um carimbo e entrega ali. Ótimo, Deus pode mover por aquilo ali, mas esse não é o testemunho que as pessoas estão procurando. As pessoas estão procurando ver o que é a igreja. E muitos evangélicos estão perdidos na estrutura evangélica porque não conhecem mais exatamente a Cristo, misturam as coisas, não sabem discernir o que é Cristo e aí colocam tudo no balaio. E aí o que tem acontecido? Muitos filhos de Deus com uma mentalidade de órfãos dentro da casa do Pai. Então, quando a gente conhece mais exatamente a Cristo, a gente é liberto de muitas coisas. Muitas coisas, muitos pesos caem. Nossos pés andam mais rápido. O testemunho da igreja acontece. Porque a gente vê que não se trata de nós, a gente vê que não se trata de um super ungido. Você sabia que todos nós já fomos ungidos? Aleluia. Não existe um super ungido. Todos nós já recebemos a unção que vem de Deus. E essa unção é o Espírito de Deus. O amor de Deus já foi derramado. Você sabia que todo aquele que nasceu de novo já é abençoado? Então é uma redundância quando a gente fala, ó, Deus te abençoe para um filho de Deus. É uma redundância. Porque Efésios 1:3 fala, já fomos abençoados com toda a sorte de bênção. É que o filho de Deus, ele não consegue discernir o que é bênção para Deus. Ele acha que bênção é uma coisa material. E para Deus não tem nada a ver com material. E essas coisas básicas,
a gente vai transformando em muitas outras coisas. O que nós entendemos de igreja, o que nós entendemos de pastor, o que nós entendemos de ministério, o que nós entendemos de servir uns aos outros, o que é o amor de verdade, o que é uma mesa de comunhão, o que de verdade é o altar, o que de verdade é a presença de Deus, como viver como família de Deus, o que é expressar o testemunho de Cristo como igreja. A gente vai embananando essas coisas. Então, conhecer mais exatamente isso é o nosso trabalho. E que vocês aqui possam estar determinados a conhecer mais a respeito do caminho de Deus. Então o apóstolo Paulo, no meio disso tudo, ele vai falando, olha, eu estou aqui para completar o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora esse mistério foi manifestado aos seus santos. Qual o mistério de Deus? Qual o mistério de Deus? A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Bênção, meus irmãos, a palavra do pastor Kleber. Infelizmente, aqui durante a gravação nós não conseguimos pegar ali o finalzinho do sermão, da homilia dele, mas eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração, tenho certeza que você tirou aí aprendizados, lições importantes em cima da pregação, em cima da temática. Aproveito para convidar você a se inscrever aqui no canal da Viva Reino. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho aí para receber todas as notificações e acompanhe, que tem muito mais material para edificar a sua vida e para te abençoar em nome de Jesus.